Bom dia, amigos da Elétrica Descomplicada 672. Meus amigos, vamos fazer um vídeo aqui onde a gente vai fazer uma ligaçãozinha aqui, né? Vamos fazer uma ilustração aqui, uma didática aqui no quadro, na montagem de um quadro do aterramento TT, né? Onde esse aterramento TT a gente vai fazer no monofásico. Vamos estar mostrando aí como se faz, no caso, a ligação dos DPS, né? Vamos estar usando um DPS para uma fase e a outra para o neutro, né? Pela norma NBR 5410, né? Onde a gente vai estar encontrando aqui na página 131, né? Nessa página 131 das normas da NBR 5410, o esquema correto para a gente fazer a ligação no caso do DPS é o esquema 3, né? Na norma aqui, o esquema correto, o esquema certo de se usar é esse esquema 3, a ligação dos DPS. Eu não vou entrar aqui no mérito total da NBR 5410, né? Mas se os amigos, né, tiverem curiosidade de ter o conhecimento referente a essa ligação desse esquema aqui, desse DPS, nesse aterramento TT, os amigos vai lá, consulta, a partir da página 130 até a 135 ali, né, você vai estar encontrando tudo que tem que ser encontrado que se fala desse aterramento TT referente ao uso de DPS, né? Da 130 até a 135 por aí você consegue encontrar, né? Onde vai ter os pontos das normas lá, tal, onde você pula de uma página para outra e você consegue visualizar todo esse contexto, onde você tem que estar usando obrigatoriamente esse esquema 3, né? Mas fica aí, para os amigos a dica, vai lá, consulta, os amigos vão entender. Eu não vou entrar nesse mérito agora, eu posso estar fazendo outro vídeo posteriormente, aí, em outro momento, explicando todo esse detalhe aí referente à norma dessa ligação desse DPS nesse aterramento TT. No caso, o exemplo que a gente vai usar aqui é a ligação no monofásico, ok? Então vamos aqui para a ligação e os amigos acompanhem aí essa ligação de DPS no aterramento TT. No caso aqui a gente já vamos estar usando aqui dois barramentos neutros, né? O terra aqui já está vindo das hastes de aterramento, do conjunto de hastes de aterramento. O neutro está vindo lá direto do padrão e a fase que a gente vai usar também, né? Vamos começar aqui pelos DPS. Primeiro DPS, segundo DPS, os dois DPS. Vamos estar usando aqui um disjuntor que vamos usar como geral de 63 amperes. Onde vamos estar usando aqui também um DR também de 63 amperes. Né? Sempre lembrando para os amigos aí que no caso do DR, né, sempre para você escolher qual que é o DR que você vai usar, você sempre procura usar o DR da mesma amperagem do disjuntor geral, da mesma, ou maior do que o disjuntor geral, nunca menor, né? Nunca menor. Ou da mesma amperagem, que no caso esse aqui 63, mas nunca usar menor, né? No caso aqui você está usando um de 63 e usar aqui um de 40, um exemplo, né?
sempre o DR maior ou igual ao geral, que aí você não vai ter problema nenhum na sua ligação. Agora vamos estar entrando aqui com a fase. Vamos estar entrando aqui com a fase. Pronto, entramos com a fase aí já, né? No geral. Entramos com a fase no geral. Agora a gente vai vir com um jump aqui. Certo? Então desse jump a gente vamos sair aqui. Vamos sair aqui do geral. Saímos aqui do geral. E entramos em um dos DPS aqui, né? Vamos escolher o primeiro DPS. E agora entramos aqui no DR. Vamos aqui para capturar aqui a montagem aqui, para os amigos entenderem. Chegamos aqui com a fase, entramos no geral aqui. Entramos nesse geral aqui. Da saída dele, fizemos esse jump, onde a gente entrou aqui no DPS aqui de fase, no caso que vamos usar como a fase. Entramos aqui com um conector duplo aqui de 10 milímetros e fizemos o jump para o DR, né? Essa primeira ligação está feita. Agora vamos fazer a ligação aqui no barramento de neutro. Saímos aqui por pronto, aqui a gente no barramento de neutro aqui. No barramento de neutro a gente saiu com um cabo para o DPS. Saímos para o DPS de neutro, para o DPS de neutro no caso. E o outro cabo a gente entrou no DR. Então a configuração é essa, né? A configuração é essa da ligação do DPS. Agora a gente vamos fazer as saídas do DPS. Vamos fazer as saídas do DPS. Vamos fazer a saída do DPS.
onde a saída da fase aqui do DPS onde a saída da fase desse DPS, no caso desse monofásico, a gente liga no barramento de neutro. Não liga no barramento de terra, não. Ligação da saída dele, no caso da fase, vem para o barramento neutro. E o neutro, né? O DPS do neutro, a gente vai mandar para o aterramento. Então, meus amigos, a ligação, né, dos DPS no aterramento TT, né, no aterramento TT, nessa configuração aqui no caso que a gente está fazendo aqui como monofásico, né, onde foi usado 2 DPS, um para a fase e o outro para o neutro, né. Então ficou dessa maneira aqui, para os amigos compreenderem. A gente entrou com a fase aqui, no geral, saímos aqui por baixo e ligamos com um conector duplo num DPS, que está sendo usado para fase, e fizemos o jump aqui para o DR. Fizemos o jump aqui para o DR. O DPS do neutro, a gente pegou o fio aqui no barramento de neutro, né? Pegamos aqui no barramento de neutro. Pegamos aqui no barramento de neutro. Fizemos a ligação por cima, em cima dele. Em cima dele, no DPS, que estamos usando como neutro. O neutro. Na saída dele aqui, na saída do DPS, que usamos a entrada para o neutro, o barramento de terra. Ele vai para o barramento de terra, né? Na saída aqui ele vai para o barramento de terra. E o da fase, ele vai para o barramento do neutro, né? Ele não vai para o barramento do terra, ele vai para o barramento do neutro. No caso, o DPS da fase. Então, a ligação fica dessa maneira aí no caso do aterramento TT, os DPS têm que ser ligados dessa maneira, né? Na fase, a saída
vem para o neutro, na saída do DPS, vem para o neutro. Do DPS neutro, vai para o barramento terra. Essa é a configuração correta para a ligação de aterramento TT, a ligação do DPS, né? Agora, vamos colocar mais uns conjuntos aqui. Vou colocar mais uns conjuntos aí. Colocou mais uns conjuntos aqui de disjuntores para distribuição da fase. Então ficou dessa maneira aqui, meus amigos, né? Uma ligaçãozinha aí de DR e DPS no aterramento TT, né? Onde a configuração é essa assim, fica dessa maneira. Aqui a gente colocou os disjuntores na parte de baixo aqui para fazer a distribuição de circuito, né? Provavelmente depois eu faço outro vídeo aí fazendo uma ligaçãozinha aí para a gente testar essa configuraçãozinha aí. Mas é dessa maneira, né? DPS liga dessa maneira, né? Naquele esquema, no esquema 3, né? Como eu falei para os amigos, né? Usando esse esquema 3 aqui, ó, do esquema da NBR
5410. Esse é o esquema correto para a ligação do DPS no aterramento TT, né? Então ficou dessa forma aí. Quando eu já falei para os amigos, entra com a fase lá que vem do padrão, sai, entra aqui num DPS, que está usando um DPS para fase, que é monofásico, né? Faz a derivação aqui pro DR, né? Faz a derivação pro DR, entra com um neutro aqui, né? Entra com um neutro aqui num DPS que está usando para neutro. Na saída desse DPS aqui que está usando para neutro, vai para o barramento de terra. Vai para o barramento de terra. No caso da fase, na saída do DPS que está a fase, vai para o barramento de neutro, né? É uma configuração diferente, mas é essa que tem que ser usada para ficar correto, para ficar perfeita a ligação, tá ok? Então é isso aí, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, né? Essa foi a configuração aí do DPS aí no aterramento TT, nesse exemplo aqui de monofásico, né? Depois aqui eu vou estar fazendo outro videozinho onde a gente vai estar saindo aqui com o neutro aqui do DR e ligando em outro barramento específico, que é para a gente estar ligando todos os circuitos nesse outro barramento aqui, onde vai ficar dentro do DR aí, os circuitos. Vou estar fazendo outro vídeo curto aí, fazendo essa ligação e ligar um circuito aqui para os amigos estar vendo. Mas é isso aí. Faz dessa maneira aqui, não vai ter erro, ok, meus amigos? Fiquem todos com Deus, né? Se inscreve no canal Elétrica Descomplicada 672, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Ativa o sininho lá, vamos fazer esse canal crescer aí, ok? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.